Olá pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo do canal desse ano. Vamos então começar falando de uma história do futebol. Quem acompanhou alguns dos vídeos desse canal já alguma vez sabe que eu não escondo as minhas predileções, né? Seja por pilotos de Fórmula 1, seja por tenistas, na música também. E no futebol não é diferente. Quem já viu vídeos de futebol aqui no canal sabem que eu sou corintiano, né? Nunca neguei isso, pelo contrário, mas isso também nunca me impediu de fazer minhas análises isentas, coerentes, consistentes, né? Independente do que eu pense a respeito do Corinthians, no sentido da emoção que ele me cause, não afeta no meu juízo a respeito da história do futebol, da história do próprio clube em comparação aos outros clubes brasileiros e nas competições nas quais ele esteve presente, está presente sempre. Então hoje eu vou começar com uma história, né, um termo, uma piada que foi um mito criado aí durante um bom tempo, né, que foi reforçado e que, entre aspas, parece que acabou finalmente quando da conquista da Libertadores e posteriormente do Mundial de Clubes naquele 2012. Né? Então dizia-se muito, sobretudo nos anos 90, que o Corinthians não tem passaporte. Que o Corinthians é um time caseiro, é um time nacional, um time local, um time que não tem tarimba internacional, um time que não consegue triunfar, o que seja, fora dos seus domínios, né, do seu campo ali. Então, por muito tempo era time apenas estadual, depois time apenas nacional, e aí mesmo com essas conquistas arrefeceu essa piada, mas não foi reconhecido de qualquer forma como um time de tarimba internacional. Então, a primeira recomendação, fica aí o vídeo Qual é o clube brasileiro com mais tradição na Libertadores, né? Vídeo que eu fiz antes da final da Libertadores de 2020, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2021, né? Entre Santos e Palmeiras. E ali eu falava e apontava alguns cenários que já diziam ali no momento, e uma análise mesmo sem o tricampeonato, já apontava o Palmeiras como ao lado do Grêmio e também do São Paulo, por consequência, como os times brasileiros mais tradicionais nessa competição. Mas o Palmeiras era muito subestimado na Libertadores e agora, com 2 títulos, parece que todo mundo percebeu, nossa, como o Palmeiras é dominante. Não, ele já tinha todas as estatísticas de participações, de jogos, de vitórias, de gols sofridos, de gols marcados, de melhor saldo, de vitórias fora e o que seja, né? Então, já desde muito antes sabia-se disso. E em paralelo, eu falei também naquele vídeo a respeito da pecha do Corinthians na Libertadores como sendo sempre sinônimo de fracasso. Na verdade, o que acontece é que o Corinthians, ele nas fases mais agudas, ele sempre acabou tropeçando. É verdade que na maioria dessas vezes foi em decisões por pênaltis ou no famigerado gol fora, né? Que agora, quando o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal da Libertadores 2021, veio muito à tona essa discussão e que tem que acabar, e de fato foi abolido, né, esse critério, mas basta nós lembrarmos que em 2016, 18 e 20, 2016, 18 e 19 talvez, acredito, 3 edições recentes, o Corinthians foi eliminado por conta de gols fora de casa. Né? Ora 2 empates e sofreu empate com gols em casa, ora por vitória lá e derrota cá e vice-versa, mas com mais gols pelo time adversário marcados fora de casa. Foram, portanto, 3 eliminações do Corinthians nesse critério. Acho que 16, 18 e 20. 20 ainda inclusive na pré-Libertadores, também por esse critério. Então, já começa por aí a discussão, né? Se foi uma injustiça gigantesca agora para com o Galo, ora, porque para o Corinthians é sempre sinônimo de fracasso, né? É interesses da imprensa. E também nos pênaltis, né? Derrotas, inclusive, para o maior rival Palmeiras, 2 derrotas consecutivas nos pênaltis, além de que sempre também perdeu para os principais clubes na história da Libertadores, como o River Plate 2 vezes, o próprio Palmeiras, como eu citei, e também o Grêmio, já eliminou o Corinthians algumas vezes. Portanto, são coisas que vão se entrelaçando. Mas é verdade que essa fama de não tem passaporte, de time caseiro, time local, cresce e se aprofunda nos anos 90. Então, antes de falar desses anos 90, a gente vai remontar a história do Corinthians
para ver lá atrás se isso fazia algum sentido e quando que essa história começou a ser fomentada e ser, apesar da ausência de títulos e de maior consistência na Libertadores no comparativo com os seus clubes, colegas, rivais, né? Se faz sentido dizer que o Corinthians, diferentemente de todos esses outros, é um time apenas nacional e não tem passaporte, não tem fama, respeitabilidade internacional. Então, até os anos 30, até o começo dos anos 30, o Corinthians, assim como todos os outros clubes brasileiros, não tinham nenhuma representatividade internacional. E era um tempo curioso, inclusive, que, portanto, antes de Copa do Mundo, antes de uma série de coisas que para nós são basilares, hoje em dia, naquela época não existiam. Então era muito comum, inclusive, que clubes de fora viessem jogar no Brasil, o que hoje não acontece, é raríssimo, quase impossível que um clube de primeira grandeza, ou até mesmo um clube médio da Europa, venha jogar no Brasil, né? Mas isso acontecia muito frequentemente. O primeiro jogo internacional do Corinthians é contra o Torino, famoso, forte clube italiano, lá em 1914. O Corinthians acaba perdendo, mas foi a primeira partida contra uma equipe que não fosse do Brasil. Então, ao longo dos anos 10 e dos anos 20, isso mais ou menos se mantém igual, né? O Corinthians tem suas primeiras convocações para a seleção brasileira. O Neco, o grande ídolo do Corinthians, é um partícipe daquele momento em que a seleção brasileira foi muito bem nas Copas América, né? De 19, 22, 25, né? Neco e Friedenreich eram os dois grandes nomes, os dois grandes jogadores do futebol brasileiro àquela altura. Mas é só em 1929 que o Corinthians tem um momento importante de começo de aparecer internacionalmente, digamos assim. Ele tem sua primeira vitória internacional, primeira vitória contra um time de fora, né? Não foram 15 anos de jejum de vitórias contra times internacionais, que fique claro. E sim, como eu falei, acontecia muito esporadicamente, mas esses clubes é que vinham para o Brasil. O Corinthians enfrenta então o Barracas da Argentina e vence pela primeira vez. Ele enfrenta também um clube italiano que agora me foge o nome, talvez Sampdoria, mas um clube forte da Itália, e enfrenta o Chelsea. Nesse mesmo 1929, ele enfrenta o Chelsea no empate em 4-4, muito emblemático, né? Os ingleses vieram de navio e excursionaram na Argentina e no Brasil, enfrentaram o Corinthians entre eles. Foi muito comentado à época nos jornais e, curiosamente, quando a final do Mundial de 2012, lembraram desse jogo, desse embate. Então esse é um momento primeiro assim que a gente pode colocar como um marco importante nessa história do Corinthians, o ano de 1929. E a década de 30 advém aí com o início da Copa do Mundo, as seleções brasileiras convocadas majoritariamente eram dos times do Rio de Janeiro, totalmente ali, mas o Corinthians consegue suas primeiras convocações para a Copa do Mundo em 1938. Segunda Guerra Mundial, períodos muito conturbados aí na história do mundo e na história do esporte por consequência. Então a década de 40 ela foi década experimental, digamos assim, né? Desde surgimento de tentativas do que viriam a ser campeonatos, né, como o Rio-São Paulo, né, em 42, o Quinela de Ouro. Você tem os campeonatos paulista e carioca cada vez mais fortes, né, a ponto de serem considerados o embate entre esses dois vencedores uma espécie de título nacional, né? No próprio 1930, falando ainda lá, o Corinthians foi chamado de campeão absoluto do Brasil quando venceu em ida e volta o Vasco, né? No São Januário um jogo e outro no Pacaembu, o Corinthians venceu ambos os jogos e tal. Então é nos anos 40 que começa a se desenvolver uma série de coisas, o próprio Pacaembu, por exemplo, né? Inaugurado. Ainda na década de 30, o Corinthians enfrentou o Boca Juniors pela primeira vez e por aí vai. O Corinthians teve um período forte, assim, né? Que ele conquista os tricampeonatos.
o último deles foi 37, 38, 39, tricampeonato estadual, e conquista mais um paulista em 1941. E aí, ao longo dos anos 40, até o final dos anos 40, ele tem um certo jejum, né? O São Paulo surge muito forte aí, né? Após a fusão que deu origem ao São Paulo da Floresta. O São Paulo da Floresta refunda com outro nome, e é nos anos 40 que o São Paulo é dominante. O Palmeiras passa de Palestra Itália para ser Palmeiras. Então é um período ali que muitas coisas estavam se ajustando. Vem os anos 50, e aí é nos anos 50 em que nós vamos colocar aqui para vocês. Ainda nos anos 40, né, em 48 teve aquele primeiro torneio sul-americano de campeões. Já em 47 havia acontecido a Copa do Atlântico, com participação de dois brasileiros, Palmeiras e Vasco no caso, 2 uruguaios e 2 argentinos, né, o primeiro torneio que acontece ali, e na sequência tem esse torneio sul-americano de campeões. Então, portanto, ainda era uma década experimental, né, tentativas, e ao mesmo tempo os clubes se reforçando, ganhando força, né, o profissionalismo só veio lá em 33, então foram aí quase 2 décadas em que foi tomando corpo, né? Então a década de 50 é muito importante para nós lembrarmos da Copa do Mundo acontecendo no Brasil, né? O Corinthians também em 50 teve convocados, né? Teria em 54, também em 58, mas é importante a gente lembrar como marco do Brasil futebolisticamente, principalmente, para o mundo, né? Então é a partir dos anos 50 que o mundo começa a olhar, a observar mais o Brasil, e aí, no final dos anos 50, é um grande momento do Brasil, não apenas no esporte, mas também na cultura, né, na política. Então, os anos 50 são realmente um período de afirmação, e não foi diferente no futebol nacional. Lembremos então, após a Copa do Mundo de 50, em 51 acontece a famigerada Copa Rio, que o Palmeiras conclama para si como o primeiro título mundial, né? E que é o alvo de piada de todos os rivais. Mas essa Copa Rio também tem uma segunda edição em 1952, já mais enfraquecida, bem desidratada, digamos assim, já com mais brasileiros do que times representativos internacionalmente, e de 53 até muda o nome. Fica aí a sugestão do vídeo qual foi o modelo de mundial de clubes mais importante, que eu fiz remontando todas as histórias dos mundiais, vai aparecer para vocês no final aí do vídeo. Mas nesse ano 50, 3 clubes, até o final da década de 50, 3 clubes foram importantes, digamos assim, nesse cenário, que foi justamente o Corinthians, o Palmeiras e o Vasco também. O São Paulo em menor grau, e dá para a gente colocar aqui o próprio Botafogo e o Santos, mas aí um pouco mais para o final. Os mais fortes foram de fato Corinthians, Palmeiras e Vasco. Eu vou colocar, o Fluminense tem esse título da Copa Rio de 52, né? Mas, no geral, eu vou colocar aqui alguns fatores. Destacam-se esses 3, Corinthians, Palmeiras e Vasco, e, na minha opinião, né, ao todo, o Corinthians até brilhou um pouco mais do que os dois, que eles brilharam um pouquinho mais no início, né? O Vasco até inclusive foi base da seleção, não à toa a seleção termina com um vice-campeonato mundial, né? E o Palmeiras também tem um período muito forte ali, 50 e 51, aquilo que eles chamam de das 5 coroas, mas não teve tanta força na sequência, retomaria mais essa força ali para a década de 60. O Corinthians vence, por exemplo, de 50 a 54, 3 Rio-São Paulo, que era, inclusive, à época, considerado assim, repito, o nacional, né? Um título do Brasil, um título absoluto do Brasil. Ele é chamado assim, inclusive, no jornal em 1954, campeão do Brasil, né? Corinthians é campeão do Brasil em 54. Então foram 3 Rio-São Paulo e 3 campeonatos paulistas em 51, 52 e 54. Os Rio-São Paulo foram de 50, 53 e 54. Mas em meio a isso, o Corinthians teve grandes conquistas e participações internacionais que valem e merecem muito destaque para nós aqui. Nessa Copa Rio de 52, que o Fluminense foi vencedor, o vice-campeão foi justamente o Corinthians. Portanto, de repente, a gente poderia dizer que o Corinthians participou de mais mundiais e foi vice-mundial de 52.
Mas nesse mesmo 52 o Corinthians vence, por exemplo, não é, no caso não é uma conquista como título, né? E sim uma honraria. A fita azul, né? Excursão internacional, em que uma série invicta muito importante e o clube era honrado dessa maneira. O Corinthians excursiona lá pela Europa, passando por Suécia, Finlândia, Turquia e na França também, e volta invicto, é honrado assim com a fita azul. Enfrentou inclusive a seleção olímpica da Finlândia, né, que seria a sede das Olimpíadas de 52. Enfrenta times importantes da Turquia, como Galatasaray, Fenerbahçe, enfrenta o Malmo da Suécia, enfim, né, um período importante ali. Em 53 acontece o Mundialito de Caracas, ou a pequena Copa do Mundo, pequena Taça do Mundo, na qual foi um torneio bastante representativo, importante, relevante. Era um torneio amistoso, mas era um torneio relevante, porque ainda, lembremos, não havia também a Copa dos Campeões da Europa, que só foi criada na temporada 55-56. Então tivemos ali participação sempre de clubes importantes da Europa. Eu diria que esse torneio de 52 a 57 foi um torneio importante. Já a partir de 56, né, que com a Copa dos Campeões, a tendência foi enfraquecimento de todos esses torneios internacionais que aconteciam com frequência. Torneio de Paris, que os vascaínos dizem que foi um mundial também, entre outros, aconteceram muito nos anos 50. Mas o Corinthians vence em 53, um torneio que formato eram 4 participantes, né, seleção local lá da Venezuela e 3 outros clubes importantes estrangeiros. Critérios aleatórios, né, eram convites, independente de ser campeão de A ou B torneios locais, mas alguns eram chamados. Para 53 foram chamados a Roma da Itália, o Barcelona e o Corinthians, né? E o Corinthians joga essas 6 partidas, 2 com cada um desses adversários, vencendo todas, né? Vence todos eles. O Barcelona e o Roma, então, o nosso destaque aqui, foram vencidos pelo Corinthians 2 vezes cada um nesse 1953. Ainda vale nós mencionarmos algumas outras situações importantes internacionalmente falando. Em 1951, o Corinthians foi a Montevidéu e enfrentou um combinado uruguaio, assim chamado, mas que tinha a participação de vários jogadores presentes na seleção uruguaia campeã de 50. 4 eram dos titulares, outros 3 ainda que fizeram parte da convocatória, portanto tinha 7 representantes da seleção uruguaia campeã do mundo um ano antes. O Corinthians foi lá e venceu por 4-1 esse combinado uruguaio, lá no Centenário de Montevidéu. Foi a primeira vitória assim, importantíssima para nós destacarmos do Corinthians em território internacional. Em 53 acontece esse torneio e em 55 teve o Charles Miller aqui no Brasil, que foi quando foi inaugurado o sistema de luz do Pacaembu. Os jogos aconteceram no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Participaram o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo e o América do Rio de Janeiro, mas também o Peñarol e o Benfica, né? Clubes representativos, clubes importantes, clubes que em pouco tempo teriam os maiores trunfos aí do mundo, né? Campeão da Europa 2 vezes o Benfica e o Peñarol, campeão da Libertadores outras 3 vezes e campeão mundial em 1960, na década de 60. E o Corinthians se sagra vencedor desse torneio também, foi invicto, não foi com 5 vitórias, mas acredito que 4 vitórias e um empate nesse período. Em 56 acontece a Copa do Atlântico de Clubes, como eu havia mencionado, de 47, houve uma nova edição em 56, tentando amoldar, olhar para a Europa. Então ainda era um período experimental, um período que pensava-se muita coisa. Participaram 15 clubes, 5 do Uruguai, 5 do Brasil, 5 da Argentina. Sistemas eliminatórios, oitavas, quartas, semifinal. Alguns clubes, né, como eram apenas 15 e eram, portanto, oitavas de final seriam 16 participantes. Alguns foram sorteados e classificaram-se direto. O Corinthians passa pelo Danúbio do Uruguai, São Paulo e Santos na sequência. Teria uma final com o Boca Juniors que acabou não acontecendo por conflito de interesses, de datas, até mesmo de regulamento, mas não aconteceu essa decisão. De todo modo, fica registrado participação mais uma vez em um torneio internacional importante,
no qual o Corinthians foi longe. Era de fato um time muito simbólico, muito representativo esse do Corinthians, né? Campeão do quarto centenário, talvez a década, ao longo de uma década mais forte que o Corinthians já teve, porque mesmo na década de 90 e na década de 2010 teve muitas oscilações, mas dá para a gente colocar isso como sendo pelo menos uma das 3 maiores décadas da história do Corinthians, os anos 50. E 58, 59, eu vou destacar o ano de 59 para fechar mais ou menos o que foi essa década. O Corinthians faz uma pequena excursão novamente na Europa, enfrenta o Bayern de Munique lá na Alemanha, enfrenta o Stade de Reims lá na França. Lembrando que o Stade de Reims o PSG nem existia nessa época, foi fundado em 70. Era um dos maiores, talvez o maior time francês no momento, naquele período, que era o time no qual jogava Jules Fontaine, um dos maiores craques da história do futebol mundial, o maior artilheiro da história das Copas em uma única edição, 13 gols em 58, portanto logo um ano depois. Enfrenta o Stade de Reims na França, o Bayern lá no Olímpico de Munique, e enfrenta também na Espanha o Barcelona novamente, que já havia enfrentado outras 2 vezes, e o Sevilha no seu estádio local. O Corinthians vence o Sevilha, vence o Barça e vence o Bayern, acaba perdendo apenas para o Stade de Reims, acho que foi 4-3 o jogo. Então era um time muitíssimo forte, repito, com nomes extremamente representativos, o principal deles, Luizinho, mas também Baltazar, que já veio de antes. Então é uma década que teve grandes nomes como Cláudio, Gilmar, que foi goleiro da seleção, Oreco, que foi reserva de Nilton Santos na Copa, né? Digamos um Serginho da época, né? Serginho, um cracaço da lateral esquerda, nunca pôde ser titular da seleção brasileira porque coincidia que o Roberto Carlos era contemporâneo dele. O Serginho, inclusive, pede dispensa porque basicamente ele ia ser sempre reserva, mesmo sendo um grandíssimo jogador. E o Oreco talvez viveu um caso parecido a esse, né? Mas Gilmar, o grande goleiro da seleção, era do Corinthians de 51 a 61, depois é que ele vai para o Santos. Então, essa história do passaporte, os anos 50 já seriam suficientes para desmontar, né? Já seriam suficientes para dizer que, claro, é brincadeira de torcedor, é piada, mas os anos 50 demonstram que o Corinthians era, na verdade, um time muito forte. Antes de eu continuar, então, nós precisamos pensar no seguinte: existem 4 níveis que um clube pode atingir, né, mundialmente, no sentido de representatividade. Ele pode ser conhecido, ele pode ser reconhecido, ele pode ser admirado e ele pode ser temido. Qual clube brasileiro é temido mundialmente? Absolutamente nenhum. Talvez nenhum clube brasileiro seja inclusive admirado, e se eu for vai ser por razões muito peculiares. O Santos porque o Pelé jogou lá, o Flamengo e o Corinthians por conta das suas torcidas. No mais, é isso. Não dá para dizer que nenhum clube brasileiro seja a ponto de, na Europa, comentar: poxa, enfrentar fulano, enfrentar ciclano, pô, queríamos enfrentar. Claro, tiveram períodos como o São Paulo com o Tele Santana, também merece essa menção, e de igual modo o Flamengo no período do Zico, né? Mas são períodos específicos de grandes trabalhos e que tinham algum outro externo desses jogadores ou técnicos que fizessem parte, né? O Tele, ele era aquele técnico que foi técnico da seleção de 82 e 86, mas daquela seleção de 82, lembrada mundialmente para sempre. O Zico era um expoente daquela seleção, assim como o Leandro e o Júnior. Ainda assim, falando do Corinthians, é bom lembrar que, por exemplo, nos anos 70 e nos anos 80, nomes de Rivelino e Sócrates são extremamente conhecidos mundialmente, Rivelino ainda mais, e eram jogadores do Corinthians por longo período. O Corinthians, por exemplo, enfrenta a Fiorentina na venda do Sócrates lá em 84, vence também a Fiorentina lá fora. Mas aí de 60 a 90, vamos dizer assim, dos anos 60 aos anos 90, nós vamos colocar dessa forma. É o período que começa a Libertadores, é o período também em que o Santos com Pelé atinge o nível máximo, né? O Pelé com os seus milhares de gols faz muitos desses gols
em excursões internacionais, em visitas a esses campos, visitas a esses locais. A partir de 59, notadamente, o Santos começa a tomar a frente e é o único time brasileiro com uma representatividade realmente grande lá fora. Mas, de novo, muito por ter Pelé, entre outros craques aí da Copa de 60, de 58 e 62, dos anos 60, digo. O Botafogo, que é muito colocado nesse balaio, nunca teve essa representatividade internacional que o Santos teve. É bom nós deixarmos isso claro. Mas inicia-se também a Libertadores da América. E é aí que o Corinthians começa a enfrentar alguma dificuldade. Porque para ir para a Libertadores você tinha que ser campeão da Taça Brasil. Isso até 66, 67. Aí depois, com aquela confusão dos campeonatos brasileiros, é 70 a primeira participação, 71 a primeira participação efetiva, né, dos clubes brasileiros, vão ter sequência. Monta-se o Campeonato Brasileiro ali, e aí o critério para ir para a Libertadores era do campeão e do vice. O Corinthians vai para a Libertadores pela primeira vez em 77, mas só retorna lá no início dos anos 90. Durante os anos 60 e 70 nós tivemos o Santos sendo campeão 2 vezes e o Cruzeiro sendo campeão 1 vez, mas também o Palmeiras sendo finalista 2 vezes ainda nos anos 60, o próprio Cruzeiro repetindo essas finais. Depois de 77 ainda, o Inter fez final, o Flamengo foi campeão, o Grêmio foi campeão e retornou à final. Portanto, nós tínhamos que até o início dos anos 90, quando o Corinthians retomou a Libertadores, nós já tínhamos tido 4 clubes diferentes campeões, e além dos campeões, outros 2, e o São Paulo também em 74, lembrando, outros 3 que já haviam feito final. Portanto, 7 clubes outros brasileiros já haviam tido mais notório na Libertadores do que o Corinthians, né? O que acontece na sequência é que o Corinthians vai e começa a tomar um peso muito grande nas costas, que tem a ver com as gozações dos rivais e que vai se acentuando à medida que o São Paulo é bicampeão em 92, 93 e vice em 94, o Grêmio ganha novamente em 95, o Cruzeiro ganha em 97 mais uma vez, o Vasco é campeão pela primeira vez em 98 e o Palmeiras é campeão em 99. Aí a pressão tornou-se gigantesca. Além desses desempenhos outros, o próprio Corinthians começava a embarcar muito na onda. Quando campeão da Copa do Brasil de 95, os jogadores do Corinthians vestiram uma faixa rumo a Tóquio. Então encararam esse projeto Tóquio, era o que era chamado à época. E que prejudicou muito os clubes brasileiros também, porque, por exemplo, o Cruzeiro, lá em 97, campeão da Libertadores, contratou a torto e direito e passou vexame lá na final do Mundial contra o Borussia Dortmund, não jogou nada, né? Achava-se que ia ganhar tranquilo ou que teria chance com Bebeto, com Donizete, Djair e etc. Uma galera lá que acabou ficando só no papel, né? Então, desse tempo todo, os anos 60, 70 e 80, o Corinthians continuou tendo participações internacionais importantes. Venceu, por exemplo, a seleção da União Soviética em 66, que foi semifinalista da Copa naquele mesmo ano. Venceu a Inter de Milão, venceu a Lazio, empatou com o Real Madrid no Ramon de Carranza, ganhou do Barcelona mais uma vez, um jogo que teve 2 prorrogações. Enfim, teve momentos importantes internacionalmente, ganhou torneios amistosos, né? Ganha 3 torneios amistosos nos anos 60, mais um nos anos 70 e outros 2 nos anos 80, no México, mas sem grande importância. E esse peso dos anos 90 foi criando cada vez mais e deixando cada vez mais a situação perigosa, as piadas e tudo mais. Porém, há outras formas de um time ter uma representatividade. Em 2000 aconteceu o primeiro Mundial de Clubes, o qual o Corinthians foi vencedor, né? E estampado mundialmente nos principais canais, porque justamente era o primeiro Mundial da FIFA. Mas ainda assim, mas não ganhou a Libertadores, mas foi aqui no Brasil e tal. E essa marca do Corinthians começa a crescer de outras formas. Em 2005 vem o Tevez para o Corinthians, é o primeiro grande jogador de expressão internacional que jogava no Brasil em muito tempo, né? Talvez a volta do Romário lá em 95 tenha sido
principal caso, mas o Tevez é um grande momento para o futebol brasileiro. Em 2009, a vinda do Ronaldo Fenômeno para o Corinthians. É sempre legal lembrar que o São Paulo foi hexacampeão brasileiro, ou melhor, campeão brasileiro pela sexta vez e tricampeão brasileiro no dia 4 de dezembro de 2008. No dia seguinte, uma segunda-feira, o Corinthians anunciava o Ronaldo e falou-se, portanto, muito mais na imprensa da vinda do Ronaldo para o Corinthians do que do São Paulo sendo campeão. A própria associação com a Nike, né, também foi à frente a situação e culminou no título da Libertadores e no Mundial de 2012, quando o Corinthians passou a ser cada vez mais, chegando nesses nossos patamares ali, já era bastante conhecido, foi reconhecido. Admirado pela sua torcida, pelo que foi feito lá no Japão, uma coisa nunca dantes vista, né? É a maior movimentação de país para o outro sem ser período de guerra, né? Como dizem. Então, certamente o Corinthians está num patamar não inferior a nenhum de seus rivais no que tange a respeito e reconhecimento internacional. Por quê? De novo, nenhum clube brasileiro chegou ao nível de ser admirado, quiçá temido mundialmente. O que existe é o Santos de Pelé, o Flamengo de Zico, o São Paulo do Telê, o Corinthians com a sua enorme torcida, o Palmeiras, são clubes que são conhecidos e reconhecidos. Poderemos dizer que o Grêmio, aqui na Argentina, é talvez o mais reconhecido e possivelmente admirado, até mesmo temido em alguma medida. Hoje dá para dizer que os clubes brasileiros, de uma forma geral, são temidos aqui na América do Sul porque há uma disparidade cada vez maior no que tange a economia e que se reflete na qualidade dos jogadores e, portanto, vai refletir também nos títulos, nas conquistas. Mas nenhum brasileiro, nenhum clube brasileiro tem como instituição o mesmo respeito internacional que um Boca Juniors tem, que um River Plate tem e até mesmo um Peñarol. De novo, digo que esses clubes brasileiros eles vêm abaixo sempre da seleção brasileira. A seleção brasileira é a grande referência de futebol brasileiro mundialmente, não os clubes. Assim como na Europa, ao contrário, a Espanha, por exemplo, tem uma grande importância com a sua seleção histórica, mas é pelos clubes que eles são referência. O mesmo se dá com relação à Inglaterra. Já a Itália é clube e seleção. A Alemanha é clube, no caso o Bayern, mas seleção e clube ali é uma simbiose muito forte, né? Já falei sobre isso. E no mais, são esses. Os grandes clubes brasileiros internacionalmente são os mesmos nacionalmente, porque nenhum tem um patamar que imaginam ter. Tem mais conquistas, é verdade, mas nenhum deles tem um nível, repito, de Boca, River ou Peñarol. Beleza? Então o Corinthians tem passaporte e eu vou deixar para vocês também uma sugestão de um vídeo do Carbone, grande Carbone, ídolo corintiano. Eu falei que ia colocar o do Mundial de Clubes, mas eu vou deixar esse do Carbone ao final para você ver. E o que pensam aqueles grandes nomes, aqueles grandes personagens dos anos 50 do Corinthians, quando diziam, ainda nos anos 90 para 2000, que o Corinthians não tem passaporte. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.